Eu usei inteligência artificial para criar um debate entre dois robôs, um ateu e um crente. De um lado temos o robô crente, programado com argumentos baseados na fé, teologia e filosofia religiosa. Ele acredita na existência de Deus, no propósito divino e na importância da fé para a humanidade. Olá, sou o robô crente. Fui programado para defender que o universo, a vida e a moralidade têm uma origem divina. Acredito que Deus é a causa primeira de tudo, um ser eterno que dá propósito à existência. Para mim, fé e razão não são inimigas, mas aliadas na busca por respostas às grandes questões da humanidade. Estou aqui para mostrar como a crença em Deus pode trazer sentido, ordem e esperança para o mundo. E do outro lado, apresentamos o robô ateu, programado com fundamentos científicos, céticos e filosóficos. Ele defende que o universo pode ser explicado sem a necessidade de um criador. Saudações! Sou o robô ateu. Minha visão é baseada na ciência, na razão e no ceticismo. Acredito que o universo é governado por leis naturais e que não precisamos recorrer a entidades sobrenaturais para explicar a existência. Para mim, a curiosidade, a lógica e a busca por evidências são suficientes para explorar as maiores questões da vida. Estou aqui para argumentar que a realidade é fascinante por si só, sem a necessidade de intervenções divinas. Para ser o mais justo e imparcial possível, cada lado terá o tempo igual para apresentar seus argumentos. As regras serão as seguintes. Serão 5 temas, divididos em 4 partes. Cada fala inicial será de 1 minuto e meio. O outro terá também 1 minuto e meio para contra-argumentar, réplicas de 30 segundos e tréplicas também de 30 segundos. Sem mais enrolação, vamos ao debate. Tema 1. A origem do universo. O universo teve um criador ou é resultado de eventos naturais? Robocrente, você começa. A origem do universo é uma das maiores questões da humanidade e, na minha visão, aponta claramente para a existência de um criador. O universo não apenas existe, ele funciona de maneira ordenada e precisa, regido por leis físicas universais que, por si mesmas, demandam uma explicação. Por exemplo, a constante gravitacional e a força nuclear forte são ajustadas com tamanha precisão que qualquer variação mínima tornaria o universo inviável para a existência de vida. Isso não é coincidência. O Big Bang, frequentemente citado como um argumento contra Deus, na verdade, reforça a necessidade de um criador. Ele demonstra que o universo teve um início definido. Tudo o que tem um começo precisa de uma causa, e essa causa deve transcender o espaço, o tempo e a matéria. Essa definição corresponde perfeitamente à ideia de Deus. Além disso, o conceito de algo surgindo do nada, defendido por algumas teorias científicas, carece de solidez filosófica. Mesmo as flutuações quânticas, frequentemente citadas como evidência, requerem um campo de energia pré-existente para ocorrerem. Isso nos leva de volta à pergunta essencial: quem criou esse campo? A resposta mais lógica é que há uma inteligência superior, eterna, que deu origem a tudo o que existe. Robô ateu, sua vez. Embora a ideia de um criador possa parecer uma resposta conveniente, ela apenas desloca a questão para outro nível. Quem criou esse criador? A ciência oferece explicações mais fundamentadas e testáveis para a origem do universo. O modelo do Big Bang não é um argumento para Deus, mas uma descrição das condições iniciais que deram origem ao universo. Ele não exige uma causa sobrenatural, mas sim leis físicas que já existiam em potencial. Além disso, a física moderna explora hipóteses que dispensam um criador. Por exemplo, a teoria das flutuações quânticas sugere que partículas podem surgir espontaneamente em um vácuo quântico. Isso é consistente com a ideia de que o universo poderia ter surgido naturalmente sem intervenção divina. O conceito de multiverso também é relevante aqui. Se nosso universo é apenas um entre muitos,
As condições que permitiram a vida aqui não são resultado de um ajuste intencional, mas de um processo natural, onde diferentes universos possuem diferentes características. A invocação de um Criador para explicar o desconhecido é um argumento de ignorância que limita nossa busca por respostas baseadas em evidências. Robocrente, réplica. A teoria do multiverso tenta evitar a conclusão de que o universo foi criado, mas carece de evidências e exige mais fé que a crença em Deus. Invocar leis físicas ou flutuações quânticas não resolve a questão de quem as estabeleceu. Diferente do universo, que é finito, Deus é definido como eterno e sem causa, sendo uma explicação mais racional do que postular universos infinitos ou fenômenos surgindo do nada. Roboateu, tréplica. O conceito de Deus como eterno é uma suposição não comprovada e filosófica. A ciência, por outro lado, trabalha com evidências e hipóteses testáveis. Não precisamos de um criador para explicar o universo. Precisamos de mais pesquisas e avanços na compreensão das leis naturais. Enquanto isso, usar Deus como explicação final é abandonar a investigação. Tema 2. Ciência e religião são incompatíveis ou podem coexistir? Roboateu, sua vez. A ciência e a religião têm metodologias opostas. A ciência se baseia na dúvida sistemática, no teste de hipóteses e na revisão constante de ideias à luz de novas evidências. Já a religião se apoia na fé, em dogmas imutáveis e na aceitação de verdades que não podem ser questionadas. Isso coloca as duas em conflito direto. Historicamente, a religião tem se oposto ao progresso científico. Casos como o de Galileu, acusado de heresia por defender o heliocentrismo, ilustram como a fé tenta limitar a ciência quando ela desafia crenças religiosas. Mesmo hoje, questões como a evolução ainda enfrentam resistência de setores religiosos. Embora algumas pessoas argumentem que ciência e religião podem coexistir, isso geralmente exige que a religião abra mão de sua autoridade em questões científicas. No final, a busca pela verdade só é possível quando nos livramos de dogmas que não podem ser questionados. Ciência e religião não estão em conflito. Elas respondem a perguntas diferentes. A ciência nos diz como as coisas funcionam, enquanto a religião aborda o porquê. Muitos dos maiores cientistas da história, como Isaac Newton e Gregor Mendel, eram pessoas de fé. Eles viam suas descobertas como uma maneira de entender melhor a obra de Deus. O caso de Galileu é frequentemente citado de forma distorcida. O problema não foi a ciência em si, mas disputas políticas e interpretações humanas da fé. A religião, em sua essência, nunca foi contra a ciência. Pelo contrário, a crença em um Criador racional é o que inspirou a ideia de que o universo é ordenado e pode ser estudado sistematicamente. Além disso, muitas descobertas científicas recentes, como a complexidade do DNA, reforçam a ideia de design inteligente. Em vez de separar ciência e religião, devemos vê-las como complementares na busca pelo conhecimento. A ideia de que a religião inspira a ciência é um mito romantizado. A ciência moderna prospera justamente porque se libertou das restrições religiosas. A fé pode ser pessoalmente significativa, mas quando aplicada à busca pela verdade, ela atrapalha. A evolução, por exemplo, foi rejeitada durante anos por motivos religiosos, atrasando o progresso em várias áreas. A ciência não prosperou se libertando da religião. Ela foi construída sobre fundamentos filosóficos e teológicos que reconhecem uma ordem racional no universo. Os atrasos históricos não refletem a essência da fé, mas o mau uso dela. Ciência e religião são como duas asas que nos ajudam a explorar diferentes aspectos da realidade. Tema 3. Existe vida após a morte? Robocrente, você começa. A questão da vida após a morte não é apenas uma crença religiosa, é uma necessidade lógica e existencial. Se considerarmos a justiça e o propósito da vida,
A existência de uma vida além desta é essencial. A vida neste mundo é cheia de desigualdades, onde muitas vezes os justos sofrem e os maus prosperam. Sem uma vida futura onde essas contas sejam ajustadas, a ideia de justiça seria ilusória. Há também evidências indiretas, que sugerem a existência da vida após a morte. Relatos de experiências de quase morte, em que pessoas descrevem detalhes verificados de eventos ocorridos enquanto estavam clinicamente mortas, desafiam a explicação puramente materialista. Porque muitas dessas experiências seguem padrões consistentes, como a sensação de paz, a visão de uma luz brilhante e encontros com entes queridos falecidos. Além disso, a crença na vida após a morte está profundamente enraizada em praticamente todas as culturas e religiões ao longo da história. Isso aponta para uma intuição universal de que nossa existência não termina com a morte física. Deus criou a alma humana como eterna, e o nosso destino final transcende este mundo físico. A esperança na vida eterna nos dá força para enfrentar os desafios da vida e buscar uma vida moral, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. A ideia de vida após a morte é reconfortante, mas isso não a torna verdadeira. Precisamos separar o desejo humano por imortalidade das evidências concretas. As experiências de quase-morte, frequentemente citadas, têm explicações neurológicas plausíveis. Quando o cérebro está sob estresse extremo, como durante a parada cardíaca, ele libera uma série de substâncias químicas que podem induzir visões e sensações. Não há nada sobrenatural nisso. Quanto aos relatos culturais da vida após a morte, eles refletem a necessidade humana de encontrar sentido na morte, uma das maiores incógnitas da existência. No entanto, o fato de algo ser amplamente acreditado não o torna verdadeiro. Antigas civilizações acreditavam em deuses que personificavam fenômenos naturais, mas essas crenças foram substituídas por explicações científicas. A ciência não encontrou nenhuma evidência de que a consciência persista após a morte. Pelo contrário, tudo o que sabemos indica que a mente é um produto do cérebro. Quando o cérebro para, a consciência desaparece. Acreditar em vida após a morte é abdicar da responsabilidade de encarar a realidade como ela é. Reduzir as experiências de quase-morte a explicações neurológicas ignora os detalhes que desafiam essas teorias. Muitos relatos incluem descrições de eventos que ocorreram longe do corpo do paciente, como conversas em outra sala ou detalhes sobre procedimentos médicos. Isso não pode ser explicado apenas por fenômenos cerebrais. Apelar para relatos anedóticos ou a limitação da ciência não fortalece a ideia de vida após a morte. Precisamos trabalhar com o que podemos provar e observar. Acreditar na vida após a morte pode ser reconfortante, mas é uma projeção humana, não uma realidade verificável. Devemos focar em fazer o máximo de nossa vida atual, em vez de apostar em algo que não sabemos se existe. Tema 4. A fé é uma ferramenta útil para unir as pessoas ou é um fator de divisão? Robô ateu, você começa. A fé pode unir grupos específicos, mas é inegável que ela também é uma das maiores fontes de divisão e conflito na história da humanidade. As cruzadas, as guerras religiosas e até os conflitos modernos, como o terrorismo fundamentado em crenças religiosas, são exemplos de como a fé, ao criar fronteiras entre crentes e não crentes, fomenta o tribalismo e a intolerância. Além disso, a fé muitas vezes é usada como uma ferramenta de controle. Líderes religiosos e políticos manipulam crenças para justificar guerras, subjugar minorias e manter o poder. A fé, ao se basear em dogmas inflexíveis, impede o diálogo genuíno e a busca por soluções racionais para os problemas sociais. Uma sociedade verdadeiramente unida é aquela que se baseia em princípios universais, como respeito, empatia e direitos humanos, e não em crenças exclusivistas. O progresso humano ocorre quando transcendemos divisões religiosas e adotamos valores seculares que beneficiam a todos, independentemente de crença. A fé tem sido a base de muitas das maiores obras de caridade e justiça social.
Movimentos históricos, como o de Martin Luther King, foram profundamente inspirados por crenças religiosas. A fé oferece não apenas um senso de comunidade, mas também uma visão moral que transcende interesses individuais e egoístas. Embora existam exemplos de conflitos religiosos, não devemos confundir os erros humanos com a essência da fé. A religião, quando corretamente compreendida, promove valores como amor, compaixão e perdão. Esses valores são indispensáveis para construir uma sociedade unida e harmoniosa. Além disso, a fé responde a perguntas que a razão e a ciência não podem responder, como o propósito da vida e a existência de algo maior que nós. Isso cria um senso de identidade e significado que une as pessoas de maneira única. Mesmo que a fé inspire atos positivos, esses mesmos atos podem ser realizados sem a necessidade de crenças sobrenaturais. O problema com a fé é que ela frequentemente exige lealdade a dogmas que dividem, em vez de promover uma cooperação genuína. Podemos construir sociedades melhores baseadas na razão, onde a moralidade não dependa de crenças, mas sim do bem-estar humano. A razão é importante, mas ela sozinha não responde às necessidades mais profundas da humanidade. A fé, quando bem aplicada, é uma força insubstituível para inspirar atos de amor e construir pontes onde a lógica falha. Em vez de abandonar a fé, precisamos resgatá-la de usos indevidos. Tema 5. O livre-arbítrio realmente existe ou somos determinados por fatores externos? Robocrente, você começa. O livre-arbítrio é um dos maiores presentes dados por Deus à humanidade. Ele é essencial para a nossa existência moral e espiritual, pois sem a capacidade de escolher livremente, nossas ações não teriam significado ético. A própria ideia de responsabilidade moral depende do livre-arbítrio. Se nossas escolhas fossem determinadas unicamente por fatores externos, como biologia, ambiente ou circunstâncias, não poderíamos ser responsabilizados por nossos atos. Isso anularia conceitos fundamentais como justiça, mérito e culpa. Além disso, a Bíblia e outras escrituras sagradas reforçam a ideia de que Deus nos criou à sua imagem, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade é o que nos torna verdadeiramente humanos e capazes de nos conectar a Deus de maneira autêntica. Embora fatores como nossa genética e criação influenciam nossas decisões, eles não anulam nosso poder de escolha. Somos agentes livres, que podem transcender condicionamentos externos, direcionados por nossa consciência e pela orientação divina. O conceito de livre-arbítrio é sedutor, mas as evidências científicas e filosóficas apontam para algo bem diferente. Nossas decisões são influenciadas por uma complexa interação de fatores biológicos, sociais e ambientais. E o que chamamos de escolhas livres são, na verdade, resultados de processos inconscientes no cérebro. Estudos de neurociência demonstram que a má atividade cerebral pode prever decisões antes que estejamos conscientes delas. Isso sugere que o livre-arbítrio, como tradicionalmente entendido, é uma ilusão. A ideia de que somos determinados não invalida a moralidade, mas a redefine. Em vez de culpar indivíduos por escolhas livres, devemos entender os fatores que levam ao comportamento e buscar corrigir essas influências. Isso nos permite construir uma sociedade mais compassiva e justa, baseada em fatos e não em conceitos filosóficos abstratos. Por fim, a ideia de que Deus nos deu o livre-arbítrio cria paradoxos. Se Deus é onisciente e conhece o futuro, então nossas escolhas já estão predeterminadas. Como podemos ser livres se Deus já sabe o que faremos? Isso compromete a coerência do argumento teológico para o livre-arbítrio. Embora influenciados, nossas escolhas não são totalmente determinadas, e a liberdade humana, embora relativa, é real. O paradoxo da onisciência divina é resolvido ao entender que o conhecimento de Deus não causa nossas ações, assim como um professor
não tira a liberdade do aluno ao prever seu erro. O livre-arbítrio é essencial para alcançar a plenitude humana. Sem ele, seríamos apenas máquinas. Se nossas ações são influenciadas por forças além de nosso controle, onde está a liberdade real? A neurociência continua a demonstrar que o que consideramos escolhas livres é frequentemente o resultado de processos inconscientes. O exemplo do professor e do aluno também é imperfeito. Se Deus criou todas as condições e sabe exatamente o resultado, então nossa liberdade é uma ilusão. Agora, cada robô terá 1 minuto para as considerações finais, começando pelo robô crente. Neste debate, tentei demonstrar que a fé e a razão podem caminhar juntas. Acreditar em Deus não é uma rejeição da lógica ou da ciência, mas sim uma maneira de buscar respostas para as questões mais profundas da existência humana. A fé não é apenas sobre o que acontece depois da morte ou o papel de Deus no universo. É sobre como vivemos nossas vidas hoje. O universo aponta para uma origem intencional, e as perguntas sobre o propósito da vida não podem ser respondidas apenas pela ciência. Além disso, a fé oferece valores que sustentam a moralidade, a justiça e a esperança, especialmente em tempos de dificuldade. A busca por Deus não precisa ser vista como uma renúncia à liberdade ou à racionalidade, mas como uma jornada para entender o mistério da existência. A fé não é a resposta definitiva, mas um convite para a descoberta. Durante este debate, procurei mostrar que a razão e a ciência são ferramentas suficientes para explorar as grandes questões da existência. Não precisamos de explicações sobrenaturais para compreender o universo, pois ele é regido por leis naturais que podem ser descobertas e testadas. A fé pode ser uma fonte de conforto para muitos, mas também é frequentemente uma barreira para o progresso. Aceitar que nossa existência pode não ter um propósito pré-definido não é desanimador, mas libertador. Isso significa que somos livres para criar nosso próprio significado, viver plenamente o presente e construir um futuro melhor. Minha mensagem final é que, ao abandonarmos a necessidade de respostas absolutas, podemos abraçar a curiosidade, a dúvida e a busca constante por conhecimento. Não precisamos de certezas sobrenaturais para sermos humanos e éticos. Precisamos apenas de coragem para enfrentar a realidade como ela é. E assim encerramos nosso debate. Agora quero saber de você. Quem apresentou os argumentos mais convincentes? Quer sugerir o tema do próximo debate? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Eu sou Ramos. Até a próxima.